Então, essa questão de ladrão, lá em Êxodo, como eu já li, 22, existem as leis da propriedade. E em Deuteronômio 24:7, o homem ou a mulher que comete esses maus hábitos dentro da nossa sociedade, a Bíblia chama de mal. É uma pessoa que tem o mal. Em Deuteronômio 24:7, Deuteronômio 24:7, acerca do divórcio, dos penhores, dos roubadores e da lepra. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por ela achar coisa feia, e ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, quando da sua casa for e se casar com outro homem, e se este último homem aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por mulher vier a morrer, então esse primeiro marido que despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação, diz a Bíblia, perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem lhe porá cargo alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher, que a tomou. Não se tomarão em pior as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se apenhoria assim a vida. Quando se achar alguém que furtar um dentre os seus irmãos, filhos de Israel, e com ele ganhar e o vender, o tal ladrão morrerá e tirará o mal do meio de ti. Então, a Bíblia diz para nós que o ladrão é um mal dentro do povo de Deus. E como eu falei no vídeo anterior, só Jesus Cristo vai chegar o dia, vai chegar a hora em que Jesus bradada a trombeta do arcanjo, irá descer desses mais altos céus e separará o joio do trigo. Muita gente fala, eu olhei a entrevista daquela escritora Marta Medeiros, que deu na Roda Viva, segunda-feira, ela falou de separação do joio do trigo. Ou seja, ela, para citar um versículo bíblico, ela já ouviu algum pregador falar sobre o joio e o trigo, ou então ela já leu na Bíblia. A verdade é que chegará o dia, chegará a hora, chegará o tempo que Jesus com seus anjos separará o joio do trigo entre o mal e o bem. Amém. Separará entre os bons e os maus, entre os justos e o justo. Isso aí é fato, isso aí é acontecimento, isso acontecerá. Por quê? Porque o próprio Jesus falou, o próprio Jesus disse que haverá separação do joio e do trigo. Amém. Haverá separação entre aquele que teme a Deus. Uma das coisas que nós, os mortais da terra, os viventes da terra, devemos ter muito cuidado para que ninguém roube de nós é a nossa fé em Deus. Nós devemos guardar em chave de ouro a nossa crença em Jesus, em sua palavra. Jesus disse, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube a tua coroa. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas, infelizmente, estão roubando a nossa crença.
Eu vou trocar Jesus Cristo por qualquer objeto, por qualquer doutrina? Eu vou trocar a Bíblia Sagrada por qualquer ensinamento? Não. Jesus Cristo, para mim, é o autor e consumador da minha preciosa fé. Algo que eu tenho que ninguém pode pôr às suas mãos, nem o diabo, nem o Satanás, nem os malignos, é a minha fé, o meu coração, o nosso tesouro. O temor do Senhor é o nosso tesouro. Quando um povo, quando uma nação teme a Deus, é um povo rico, porque ele sabe que existe um Deus todo-poderoso. Ele conhece que ele não é nada diante de Deus. Ele dá louvores a Deus, ele dá glórias a Deus, ele respeita a Deus, ele respeita o seu irmão, ele respeita o seu próximo. Amém. Quando as riquezas de Deus é a palavra de Deus. Isso o diabo quer roubar de nós. Isso Satanás quer tirar, roubar. O diabo, a Bíblia diz que o diabo só veio para roubar, para matar e para destruir as almas dos homens. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Amém. E algo que a pessoa tem é o seu caráter, é o seu nome, aquela pessoa, nós podemos confiar naquela pessoa. Aquela pessoa, eu já fui uma vez, eu estava trabalhando numa empresa, e de propósito, a gente que tem Deus no coração, a gente sabe. Não foi por acaso, eu fui testado naquela empresa. A pessoa deixou um determinado valor, uma determinada quantia, só para testar se a gente era honesto ou desonesto. Quando uma pessoa tem um coração inclinado para Deus, ela tem um coração voltado para as coisas de Deus, ela não se deixa se levar por valores, enfim, porque o tesouro dela é os mandamentos de Deus. O tesouro dela é as leis de Deus. O tesouro dela é a palavra de Deus. O nosso tesouro. Né? Eu fiquei me lamentando porque aquela bicicleta, para mim, eu gostava muito daquela. Eu gosto de andar de bicicleta. Eu gosto, uma coisa que me faz bem para minha alma. É uma utilidade, tá entendendo? É uma liberdade que a gente tem, né? Como dirigir um carro, você dirige um carro, você se sente livre assim, você tem as leis que nós temos que cumprir, né? Tem toda aquela legislação, mas quando você entra dentro do seu carro e você está dirigindo, você tem uma sensação de liberdade, uma sensação de bem-estar, você está conduzindo aquele carro, você é uma pessoa responsável, uma pessoa, enfim. Então, o que eu quero dizer é que nós não podemos deixar ninguém roubar a nossa liberdade. Amém. Diante de Deus. E que Deus ponha anjos de segurança ao nosso redor, porque o diabo ele é ladrão de almas. O diabo é ladrão de fé, ele rouba a fé da pessoa, ele rouba a confiança da pessoa. Ele não quer que a gente acredite em Jesus Cristo nas suas palavras, porque ele sabe que aquele que acredita em Jesus Cristo, aquele que dá crédito ao que Jesus falou, aquele que confia em Jesus, tem a vida eterna. Aquele que crê. Nós temos que ter fé em Jesus. Temos que crer nas palavras de Jesus e guardar as palavras de Jesus no nosso coração. Porque as palavras de Jesus são os tesouros e não deixar que ninguém venha roubar. Como nos desviar do temor de Deus.
Não, Jesus falou, Jesus disse e vai acontecer, porque Ele não mente jamais. Não deixar ninguém tomar o lugar de Jesus no nosso coração, porque Jesus é o Santo de Israel. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Príncipe dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Nunca duvidar da sua palavra. Jamais. Amém. Jesus disse que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Todo o poder foi dado a Ele, então nós devemos crer no que Jesus falou. Devemos dar crédito nesse homem, porque Ele disse, Ele falou, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Amém? Isso Jesus falou. Jesus é o salvador do pecador e da pecadora. Só Ele tem o poder de nos remir. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Amém? E Jesus fala, Jesus nos ensina sobre os tesouros. Em Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus fala do tesouro no céu, olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Jesus diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Não devemos, por quê? Não devemos tesouro na terra, não. Aonde os inimigos dos nossos tesouros da terra é a traça, é o ferrugem. Eles consomem os nossos tesouros. A gente compra um carro hoje, é um tesouro, o carro é um tesouro. A gente compra um carro hoje, dura 30, 40 anos. Daqui a 100, 60 anos o carro já está todo ferro velho. Mesma coisa, a gente compra. São os tesouros, né? A gente ajuntar, não devemos ter 10, 20 carros, etc. Não devemos ter 5, não, devemos ter, acho que um carro está muito bom. Não é ajuntar, vou ajuntando os tesouros, que aí eu vou ficar muito rica. Não, devemos ajuntar a palavra de Deus. Devemos ajuntar algo que eles podem até tentar roubar de nós, que é a nossa fé. O bandido pode até tentar roubar de nós, que são os falsos profetas, a palavra de Deus. A palavra de Jesus Cristo, mas nós não vamos deixar ele roubar. A gente deve guardar no nosso coração a palavra do Senhor. Não nos apegar nesses tesouros que da terra, esquecer dos tesouros da terra, porque o que Deus tem para nós, o que Jesus tem para nós é inegociável, é a vida eterna. É a vida eterna, Jesus promete para aqueles que creem em Deus. Ele diz, se tu creres de todo o teu coração em mim, tu terás a vida eterna. Ainda que tu morra, ainda que tu fique debaixo da terra, tu vai ouvir a minha voz, eu vou te ressuscitar. É acreditar em Jesus. Ele faz isso, ele fez isso, eu creio nele. Eu acredito em Jesus e faço dele o meu maior tesouro. Quando a gente encontra Jesus, a gente pode se considerar uma pessoa feliz, bem-sucedida, próspera. Amém? Rica. Rica para Deus em obras, em fé, em palavra, em testemunho, em graça. No meio do mundo onde as pessoas não conhecem o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala desse verdadeiro Deus. Nós devemos conhecê-lo e saber o quanto ele é poderoso, o quanto ele é eficaz, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é digno de receber
toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Por quê? Porque Ele nos dá a remissão dos nossos pecados. Porque através do sangue dele, nós podemos entrar no céu, a sua morada de glória, o paraíso. Jesus falou e Jesus disse para um daqueles ladrões, daqueles malfeitores, ele se arrependeu da sua iniquidade, ele se arrependeu do seu pecado, ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele deu crédito nas palavras de Jesus, ele creu que Jesus poderia salvá-lo, Jesus poderia lhe dar uma nova vida, Jesus poderia aliviar ele, Jesus poderia guardar sua alma. E ele falou, lembra-te de mim. Ele acreditou em Jesus, ele deu crédito em Jesus, assim nós devemos também crer que Jesus é o que Ele é e que Ele é poderoso para fazer de nós aquilo que Ele deseja. Conhecer Jesus é a nossa missão. Conhecer Jesus é a nossa obrigação, é o nosso dever. Porque quando Ele é o autor da vida, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. E ele diz, e aonde os ladrões minam e roubam, eles colocam os olhos deles naquele objeto. E quando eles põem os olhos dele em nós, quando os ladrões põem os olhos dele em nós e querem nos roubar das mãos de Deus. Mas das mãos de Deus não tem homem, não tem mulher, não tem ladrão, não tem ninguém, nem o diabo, nem Satanás, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar, tirar da mão deste Deus. Ninguém, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem o porvir, nem o passado, nem a morte, nada, nem magia, nem encanto, nem um plano, nem uma estratégia, nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Louvado seja o nome